Na nossa escola dominical de hoje, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para os dias de hoje: esperança. Em que está baseada sua esperança? O texto de Romanos, capítulo 5, a partir do verso de número 1 até o verso 5, diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O versículo 2 diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança. Esperança hoje talvez seja a maior necessidade da humanidade. As pessoas estão precisando de esperança, até mesmo para crer que o dia de hoje vai ser possível ser vivido. Nós não estamos mais nem pensando assim no amanhã, no depois de amanhã e lá na frente. A gente está pensando hoje. E as pessoas estão extremamente desesperançadas, desesperadas. Estão precisando de um motivo para poder enxergar que há possibilidade de passar o dia de hoje e crer na possibilidade do dia de amanhã. Mas em que se baseia a esperança do cristão? Você já pensou nisso? Onde é que a sua esperança está fundamentada? Quais são as bases da sua esperança? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse que a nossa esperança está fundamentada em primeiro lugar nas nossas tribulações. Como assim? Esperança em tribulação. Problema pode agora trazer esperança? Se nós enxergarmos as coisas pelo lado certo, é possível enxergar esperança. Por quê? O versículo 3 diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. De que forma a tribulação pode produzir perseverança? Quando a gente se entrega para a tribulação, quando a gente se entrega para o problema, para o conflito, para a enfermidade, para qualquer coisa que a gente possa identificar como uma tribulação, aí não tem nenhuma esperança. É impossível permanecer com esperança. Porque a forma como a gente enxerga os conflitos faz com que a gente ou tenha condições de continuar caminhando para superar os problemas, ou com que a gente simplesmente esmoreça. A pessoa que persevera diante das dificuldades, a pessoa que permanece lutando, que vai para cima dos problemas, que continua, que enxerga o copo que está pela metade sempre como um copo meio cheio, ao invés de enxergar como um copo meio vazio, essa pessoa consegue lutar, ela consegue continuar. E ela supera limites porque ela persevera, ela não desiste. Então, a tribulação, dependendo da forma como a gente se porta diante da tribulação, ela pode produzir perseverança na vida da gente. Mas não é possível produzir perseverança se você se entregar para os problemas. É preciso continuar de cabeça erguida e continuar lutando. O versículo 4 diz então que essa perseverança produz experiência. Por quê? Porque quando eu atravesso uma rua e tropeço na pedra, todas as vezes que eu for atravessar aquela rua, eu sei que ali tem uma pedra e eu não vou mais tropeçar na mesma pedra, porque eu sei onde ela está. À medida em que a gente vai lutando e perseverando diante dos problemas, a gente consegue perceber onde é que estão as maiores dificuldades e sabe também onde estão os maiores limites da gente. E aí é possível então aprender com os problemas.
Dessa forma, a tribulação, que gera perseverança, gera também experiência. É um aprendizado constante. O versículo 4 ainda continua dizendo que essa experiência é a que produz esperança. Por quê? Porque à medida em que eu aprendo onde é que está a pedra, passo por ela e não tropeço mais, não caio, não me machuco, agora eu tenho esperança. Olha, eu sei que é possível vencer esse problema e eu sei que é possível superar o limite da pedra que está no meio do meu caminho. A esperança não é baseada nas coisas que só dão certo ou naquilo que está tudo de bom, na alegria sem fim. A esperança não está baseada na ausência dos problemas, na ausência da enfermidade, não está baseada em nada disso. A nossa esperança está baseada naquilo que nós aprendemos na vida com Cristo. E superar os nossos problemas, passar por tribulações junto com Jesus, tem uma diferença enorme. Porque Ele vai nos auxiliando, Ele vai nos ajudando, Ele vai nos orientando para que a gente consiga compreender onde é que estão as pedras do nosso caminho. Onde é que estão os maiores problemas? Quais são os limites que eu preciso superar? E de que forma eu posso superar? A gente vai aprendendo e assim nós conseguimos então ter esperança no dia de amanhã. A esperança não é a ausência de problemas. Mas diante dos problemas que nós estamos vivendo hoje, particularmente com essa pandemia, nós podemos ter esperança quando a gente olha as coisas que nós estamos superando. Existem inúmeros relatos de situações que estão sendo vencidas, de questões que estão sendo resolvidas, de aprendizado. Existem muitas coisas que nós podemos olhar e falar assim, puxa vida, então há esperança, né? Não é o caos que a pandemia gerou, não precisa necessariamente ser enxergado como sim, só negatividade, só coisa ruim, puxa, é o fim de todas as coisas. Nós podemos olhar para esse caos e organizá-lo de acordo com a nossa perseverança, com a nossa vontade de lutar, com o nosso desejo de ver as coisas acontecerem e de ver a nossa vida crescendo. E à medida em que a gente vai perseverando e vamos tendo outras experiências, aprendendo muito, a gente cresce com tudo isso. Não, tem inúmeras situações de pessoas, por exemplo, que estão aprendendo coisas que nunca fizeram, mas que durante esse período se viram obrigadas a fazer e aprenderam coisas novas, né? Certamente vão aprender coisas que vão servir para o futuro, vão servir para depois da quarentena e depois da pandemia, vão dizer, olha, foi naquele tempo que eu aprendi a fazer isso, foi naquele tempo que eu aprendi que esse valor precisava ser mais cultivado na minha vida, foi naquele tempo que eu aprendi que não, eu não deveria mais fazer isso na minha vida. E isso é que vai trazer esperança para nós. Então que você também possa anunciar essa esperança. Não a esperança na ausência dos problemas, mas esperança em que nós podemos superar as nossas dificuldades, crescer e certamente permanecer naquilo que Jesus tem para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muita esperança para você. Assim que o vento recobre de pó e que a roda apressada amassou, assim que o pé distraído pisou, deve erguer-se confiante, sempre existe uma esperança, pois ela aos olhos de Deus tem valor. A chama que treme sentindo seu fim e que a fome e que a luz consumiu e quase se perde na escuridão. Não duvide, não se
a vida.